Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar hoje com você, na direção que Deus nos deu, sobre Agar. Nós vamos resumir um pouco da história de Agar. Agar foi uma serva de Sarai ou Sara, né? E aí todos sabem que Sara não podia ter filhos. E por causa disso ela falou para Abraão: toma aqui a minha serva Agar e tenha filho com ela, né? Como eu disse, eu estou resumindo a história. Agar teve filhos. Passado um tempo, Sara também teve um filho. O que eu gostaria de falar para você é uma situação que Agar viveu depois que Sara teve um filho. Ela foi mandada embora. Vou usar essa expressão para você entender um pouco melhor. Abraão falou para Sara: até aqui, você pega o seu filho e vão embora para o deserto. Eles foram para o deserto. Chegando no deserto, acabou a água, acabou o que eles tinham, vamos dizer, as condições que eles tinham, acabou o deserto. E eu gostaria que você entendesse isso. A Bíblia diz assim, para você conseguir entender um pouco melhor, você vai ver que quando a pessoa tem a bênção de Deus, ainda que ela esteja no deserto, a situação dela muda. Então olha o que a Bíblia diz. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbustos e, afastando-se, foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. No versículo seguinte diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O que eu gostaria que você entendesse nisso: Agar foi para o deserto, foi mandada embora. Eu vou usar essa expressão. Ela foi mandada embora e estava no deserto. No deserto, ela não teve muita opção. Aliás, no linguajar do evangélico, do crente, deserto já diz tudo, né? O deserto não tem o que fazer. O deserto não tem o que falar. O deserto, ele não tem com quem contar. O deserto, ele é muito complicado. E Agar, no deserto, fazer o quê? Fazer o que no deserto? A água acabou, não tem mais alimento. E pior do que acabar é não ter aonde encontrar de novo. É não ter aonde recorrer. O que ela fez? Ela colocou o filho em um canto e foi para o outro, ficou a metros de distância e ela disse:
não vou ver, pelo menos não vou ver o menino morrer, né? E chorou. O que eu entendo, o que eu aprendo com isso? Todos nós já tivemos o nosso deserto. Todos nós enfrentamos os nossos desertos. E como falávamos, pior do que você acabar é você falar, não tenho aonde recorrer. Eu imagino Agar, ela olhando para o filho e não tendo o que fazer. Ela olhando ali a distância para o filho e imaginando o que eu posso fazer no lugar que eu estou, na condição que eu estou, não tem o que ser feito. O que eu acredito que Deus quer falar com cada um nesse momento? Talvez hoje você esteja em um deserto. Talvez hoje você esteja diante de uma situação que você diz, não tenho o que fazer. Vamos aqui usar alguns exemplos para você entender que talvez, que Deus abençoe que algum desses exemplos possa te ajudar mais diretamente. Situação de saúde. O médico pega o exame e de repente ele diz, olha, o caso aqui infelizmente não tem mais o que fazer. É como nós temos falado em algumas vezes, é como se tirasse o chão, né? Essa expressão que normalmente se usa, tirou o chão debaixo dos meus pés. Aí você pode estar no deserto, de repente o seu deserto é essa notícia que você recebeu dos médicos, seja você ou com alguém da sua família, alguém querido. E essa pessoa, então, você vai fazer o quê? Sendo com você ou não, você fala, o que eu posso fazer? Não tenho o que fazer. Vamos, de repente, não é saúde, mas é financeiro. E uma dívida que esteja assim, muito além da sua condição, e você diz agora, foi dado aí a ordem, eu estou para perder o que eu lutei para conquistar, eu estou para perder a única coisa que eu tenho, a casa, um carro, um bem, algo financeiro, porque você também está para perder ou está aí por ordem da justiça, você está à beira de perder tudo. Ah, não tem nada a ver com isso, não é saúde, graças a Deus na saúde está tudo bem, graças a Deus financeiramente estou tranquilo, mas é na família. Ah, na família. A situação na família também é complicada, é aquele familiar que é considerado um caso perdido, aquele familiar que está no mundo do crime, no mundo das drogas, o que você vai conseguir fazer? Não tem. Você já sentou com ele, né? Já falou para ele, já explicou para ele, você não pode continuar nessa vida, você não pode seguir esse caminho, porque esse caminho é um caminho sem volta. A expressão que se usa, né, para quem entra no mundo do crime ou no mundo das drogas é sempre o mesmo, ou o final é sempre cadeia ou cemitério. Mas isso também não impediu ele, ou não conseguiu tirar ele desse caminho. E pior do que tudo isso é você se ver sem força, se sentir impotente. O que eu posso fazer? Tem coisa que a gente se pergunta, o que eu posso fazer? E você olha para os lados e você diz, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Agar também certamente pensou isso. Quando Agar, ela certamente olhou para os lados e falou, estou no deserto. E aí ela percebeu que a água acabou, alimento certamente acabou. E ela disse, pior do que acabar é saber que não tem aonde buscar, não tem o que fazer, não tem. Então, quer saber?
eu vou colocar o meu filho à distância, porque pelo menos não vai morrer na minha frente, né? Pelo menos ele não vai, eu não vou vê-lo morrer. Vai estar distante. Deus está querendo falar para você o seguinte: sabe essa situação que você diz, pelo menos eu vou me esconder? Sabe aquela situação que você está tentando, no linguajar humano, maquiar, né? Usar uma maquiagem para tentar esconder? Não é assim. Para nós que confiamos em Deus, não é esse a saída, não é essa a saída. Eu até entendo que é uma situação que é quando nós, a expressão que nós normalmente usamos, é quando nós nos sentimos de mãos atadas. De mãos atadas. E agora? Mas quando Deus olhou para Agar, ela chorou. A Bíblia fala que Deus ouviu a voz do menino. A Bíblia diz assim, ó: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O que o menino falou? A Bíblia aqui não fala exatamente o que ele falou, mas a Bíblia diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino também estava lá no deserto. E o que ele falou? Olha, como eu disse, a Bíblia não diz exatamente o que ele falou, mas algo ele falou e chamou a atenção de Deus. Não fica cabisbaixo. Essa situação que você está vivendo, essa situação que está te fazendo sentir-se impotente, essa situação que está fazendo sentir-se de mãos atadas, a situação pode até te fazer sentir assim, mas nada pode impedir você de falar com o Deus que você serve. Ele ouviu a voz do menino e ele respondeu. Ele chamou Agar, a Bíblia fala que dos céus. A Bíblia diz assim, ó: Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse. Sabe o que é isso? A resposta de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está precisando de uma resposta de Deus para a sua vida? E o que você está esperando? Ah, pastor, eu estou esperando uma resposta de Deus. Eu tenho certeza que Deus está te respondendo. Não vai adiantar você ficar prostrado. Não vai adiantar você abaixar a cabeça. Não vai adiantar você ficar chorando. Não vai resolver você falar, quer saber, eu vou esperar que a morte chegar. Não vai resolver. Não vai resolver você cruzar os braços e falar, o que tiver que ser, será. No linguajar do povo, o que Deus quiser, seja. Não é assim. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer uma resposta de Deus? E o que você está fazendo? Está chorando, reclamando, murmurando, baixando a cabeça, sentindo-se inferior? Você está sentindo-se inferior? Você está se achando pior das criaturas? Você está se perguntando, Deus, por quê? Eu quero afirmar para você que Deus está olhando para você. Mas eu estou no deserto, mas Deus está olhando para você. Eu tenho certeza que você não está sozinho. Deserto, todos passam. De alguma forma, todos passam. Mas você pode vencer no deserto. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus falou para Agar assim, ó, ergue-te. É a primeira coisa que Deus está falando para você. Não fica prostrado, não. Não fica aí sentado, reclamando, murmurando, não. Ergue-te, levanta-te. Ergue-te, levanta o rapaz. A primeira coisa que Deus falou para ela, ergue-te. Deus está falando para você, mãe. Para você, esposa. Deus está falando para você que está diante de uma situação financeira sem solução aos teus olhos. Você disse, eu já tentei
Eu já tentei, já pedi ajuda, já pedi empréstimos, já me envolvi com pessoas erradas e continuo endividado. Deus está falando para você, ergue-te. Ah, pastor, a minha situação é na família, eu já conversei com ele, já coloquei esse familiar meu numa clínica, ele ficou um tempo bom, daqui a pouco piorou. Deus está falando, ergue-te. Não, é o meu casamento está à beira da destruição, então já acabou. Não vai resolver você se envolver de outras formas, tentar resolver na força do braço. Não quer saber, eu vou quebrar tudo, não vai resolver. Deus está falando para você, ergue-te. Ah, mas a minha situação é na saúde, o que eu vou fazer? O médico disse que não tem cura, não tem jeito. Deus está falando, ergue-te. É a primeira coisa, se você quer a resposta de Deus, ergue-te, levanta. Ele disse para Agar, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus está falando para você, ergue-te. E se você obedecer a Deus? Foi o que Agar fez. Agar, tá bom, então o Senhor está falando, eu vou obedecer. Ela se colocou de pé, foi até o filho, pegou ele pela mão, e qual foi o resultado? O resultado está aqui, ó. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Alguém pode dizer, não, mas o poço estava e ela não viu. Alguém pode dizer, não, Deus abriu um poço na hora. Pode acontecer uma dessas duas coisas. A Bíblia está dizendo que Deus abriu os olhos dela, abrindo-lhe Deus os olhos. Ah, mas então o poço já estava. Não, o poço foi criado ali por Deus na hora. Aí você pode ficar com a interpretação que você achar. O que eu quero falar para você é que se você se colocar de pé, se você começar a ouvir a voz de Deus, você não vai se prostrar por causa da dívida, você não vai se prostrar, não vai se esconder por causa desse vício do familiar, ou talvez até você mesmo que é um viciado, e você diz, eu não quero esse vício, mas quando eu vejo, já estou praticando. De repente você vai dizer, não, a minha questão é essa enfermidade, é essa doença, é essa dor, eu tomo remédio, sou dependente de remédios, calmantes, e eu não sei, eu não tenho o que fazer. Se você se colocar de pé, como que eu posso me colocar de pé diante dessa situação? É você olhar para o problema e falar, em nome de Jesus eu posso vencer. Condições eu não tenho. Força não resolve, a força física não vai resolver. Então o que eu vou fazer? Vou buscar em Deus. Não é simplesmente fazer uma oração, não é simplesmente ir até a igreja, não. Porque muitos vão até a igreja. Na dificuldade, a primeira coisa que as pessoas costumam fazer é ir à igreja, ou é então pedir uma oração, ora por mim, por favor. Isso é importante, mas isso não é tudo. Não basta ir à igreja, não basta receber uma oração ou fazer uma oração. É necessário que você ouça a voz de Deus e que você faça a sua parte. Qual é a minha parte? É não se deixar levar pelo que os teus olhos estão vendo. Agar certamente olhou para o lado direito e não viu nada. Olhou para o lado esquerdo também não viu nada. E agora? O que eu faço? O que você faz? Confia no Deus que está na sua vida. Deus está falando para você, ergue-te. Ergue-te. Ele vai abrir os seus olhos e vai fazer você enxergar certamente o que de repente até hoje você não viu. Deus vai fazer você enxergar uma porta que você de repente não viu. Ah, mas essa porta já existia, Deus abriu uma porta? Não importa como que vai ser, o importante é que você veja essa porta. Deus vai abrir os seus olhos para você olhar para o seu familiar e ele que é considerado um caso perdido, Deus vai olhar e vai fazer você conseguir enxergar ele diferente do que todos estão enxergando. Essa situação financeira, Deus vai abrir porta.
que você diz, mas da onde? Não importa como, da onde. Até hoje você olhou e não viu. Se você se colocar de pé e falar, Deus, eu vou buscar o Senhor, eu vou olhar para o Senhor, Ele vai abrir porta para você. E essa dívida considerada impagável, Deus dá um jeito. Deus dá um jeito. Você só tem que se colocar de pé. Não adianta você ficar se escondendo, não adianta você ficar fugindo, não vai resolver. Se você deseja resultado, se você deseja que o poder de Deus alcance a sua vida, se você deseja que o poder de Deus mude a sua história, se coloque de pé. Por mais que você diga, não tenho o que fazer, mas estou de pé. Não sei o que fazer, mas estou de pé. E se alguém te perguntar, mas você está de pé, mesmo sem diante dessa situação toda, você está de pé, você fala assim, eu estou de pé, mesmo sabendo de tudo isso? Sim, eu estou de pé porque foi o que Deus falou para mim, ergue-te. E aí Ele vai abrir os teus olhos. Se você ficar prostrado, olhando para baixo, você não vai conseguir ver o que Deus tem para a sua vida. Eu quero, como servo de Deus, determinar que a partir desse momento que você está vendo, que você está ouvindo, que Deus mostre para você coisas que de repente você diz, nossa, eu não acredito. Eu já fiz tanto aqui, eu já passei tanto aqui, eu nunca tinha visto isso. Como é que eu não percebi isso? Como é que eu não vi isso? Lembre-se, Deus vai abrir os seus olhos e vai fazer você enxergar coisas que você diz, você acredita que eu nunca percebi isso? Eu tenho certeza que vai ser essa expressão que você vai usar. Eu não tinha visto isso antes. Que você não se esqueça. Isso é porque você fez a sua parte, se colocou de pé, buscou a Deus, acreditou, Deus vai abrir os seus olhos. O médico vai te dar boas notícias. O médico vai olhar e vai falar, eu não sei o que aconteceu, mas o exame não tem nada a ver com aquele que você fez um tempo atrás. Vão olhar para o seu familiar e vão falar, não é possível, é a mesma pessoa? Nem parece a mesma pessoa. Vão olhar para o seu casamento e vão falar, mas você não estava à beira da separação? Você não estava ali já, ou talvez até separado? Não tinha acabado? Mas Deus abriu os olhos e nos fez enxergar coisas que não estávamos vendo. Eu enxergava apenas o erro, o que estava acontecendo, eu enxergava apenas a realidade, mas Deus me fez enxergar o que Ele tem para a minha vida. Guarda essa palavra. Não é porque você está vivendo um deserto, não é porque você está passando pelo deserto que a sua vida acabou. É um deserto, mas você não tem por que ficar nele. Então se coloque de pé, porque não é aí o seu lugar. Está passando por um deserto? Deus está olhando para você. E por mais que você diga, não estou vendo saída, continue de pé, porque é do alto que vem o teu socorro. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Com a permissão do nosso Deus, toda semana nós estaremos aqui falando, trazendo uma palavra que Deus colocar no nosso coração. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenho certeza que essa palavra lhe trará resultados, porque é a palavra de Deus. Fique na paz do nosso Deus e que a sua semana seja de resultados positivos e de boas notícias. Deus abençoe.